Seja bem-vindo à aula de hoje. No exemplo anterior, nós mapeamos um JSON com um elemento apenas. Então, eu vou recordar o que a gente fez para a gente revisar. E a partir dessa aula, nós vamos mapear uma lista de elementos em um JSON. A gente vai fazer um novo mapeamento para você. São duas formas de trabalhar diferentes, tanto com um elemento só quanto uma lista de elementos. Então, hoje, nós estamos usando o JSON Placeholder todos/1, é nosso URL, e nós vamos agora acessar, em vez de um elemento, 200 elementos nesse vídeo. Então a gente tem a URI, que a gente vai buscar aqui, através do GET, assíncrono, a URI é JSON Placeholder Typecode todos/1, essa URL aqui. Quando eu acesso essa URL, ele nos dá um JSON apenas, então tem abriu e fechou o colchete aqui. Uma informação apenas. Quando a gente acessar sem o /1, nós vamos ter uma lista de JSONs. Então a gente vai ter vários aqui. Como a gente faz o parsing disso no Dart? Nós vamos ver isso agora neste vídeo. Então a primeira mudança que nós vamos fazer, nós vamos tirar esse 1 da URL do exemplo anterior e a gente dá um filter, HTTP GET URI. No filter then, a gente, se tudo deu certo, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos imprimindo o body e mapeando anteriormente o map string dynamic. Porém, isso não funciona mais. Por quê? Porque não é um map de string, é uma lista. Então, isso daqui não adianta usar mais, a gente vai tirar. O to-do que nós usamos anteriormente também não vai ser útil agora. Então, eu estou tirando, né, o código antigo e a gente vai começar a mapear isso em listas a partir de agora. Como a gente mapeia essa informação agora em uma lista? Primeiro eu vou só dar um print para a gente ver o que temos agora. Olha só, nós temos uma lista de JSON, inclusive começando, né, com caractere diferente aqui. É uma lista. Então vamos lá. Como nós mapeamos isso primeiramente em uma lista de JSON? Nós vamos criar uma variável tipo list. Nós vamos criar uma variável tipo list, então var lista, vou chamar ela de lista, é igual JSON.decode. O JSON decode você vai encontrar também JSON decode com letra maiúscula. Mesma coisa. Response.body as, agora que é o segredo, ó, as list. Então a partir de agora eu mapeei essa resposta do JSON.body, não preciso no print mais, como uma lista. Se eu der um print aqui, ó, print lista, eu vou ter o JSON em lista mapeado. Então, isso é necessário você saber se vai receber um JSON simples, tipo um detalhe de produto, ou uma lista, né? Uma listagem de produtos. Isso é importante para você ter uma ideia do que você pode receber, porque o tratamento é diferente. Então, olha só, temos uma lista agora. Como a gente aprendeu em Dart, dá para fazer tudo, inclusive list.forEach de element, print, element. Então, olha só, nós estamos fazendo agora, imprimindo cada um dos elementos da lista, né? Separadinho de uma forma organizada. Vamos fazer para a gente ver. Eu vou tirar o print da lista para ficar somente for each. Olha só. Então, ó, organizado cada um dos elementos impressos aqui embaixo. Então, se eu quiser todos os títulos, eu posso referenciar, inclusive, né? Title, imprimindo cada um dos títulos separados. Olha, você tem um controle, né? Agora como se fosse uma lista de tudo que você leu do JSON. Então aqui a gente está fazendo um debug, né? Para ver como receber uma lista de elementos. Então a gente já sabe o seguinte, que o JSON você pode receber um elemento só ou uma lista de elementos. Elemento só tratamos, como a gente viu, com factory, ali tudo certinho. E agora como a gente mapeia agora em uma classe essa informação? A gente vai ver isso agora. Eu vou deixar esse código comentado. É importante você ter essa base. Isso daqui é difícil de você encontrar, inclusive. E a gente vai implementar, né, a classe para mapear esse objeto. Então agora nós vamos ver como criar um objeto, né, para guardar nossa lista. Nós temos ela aqui. Criamos JSON decode as list. Mas se eu quiser agora criar um objeto para guardar isso, a gente vai ver isso agora. A gente já tem uma classe todo. Ela tem as informações que a gente precisa de cada um dos elementos. A gente vai criar uma outra chamada todos, né, com S, que vai guardar para a gente, né, a nossa lista. Então vamos estruturar essa classe
classe todos, a gente vai ter o quê? Um list aqui dentro. Eu vou chamar de todos, nossa lista aqui, perfeito? Então nós vamos ter uma lista aqui definida. Eu vou já começar ela zerada, para a gente prontinho, e a gente vai criar um construtor para essa classe, todos. E esse construtor, a gente vai querer passar desse ponto todos. Então a gente vai informar para ele essa lista para ele guardar essa informação para a gente. Então a gente tem uma classe aqui de todos a fazer, coisas a serem feitas, que é um final list todos, e ele vai receber uma lista e quando precisar a gente utiliza elemento por elemento dessa lista na classe todo. Então tem uma classe para guardar a lista e outra para guardar a estrutura do elemento. Então aqui nós tínhamos a lista, né? Um JSON decode list. A gente pode passar essa lista para nossa classe. Então aqui todos eu estou informando, né? Para receber o nosso lista aqui. Perfeito. E vamos criar uma variável então para guardar isso. Var minha lista é igual todos de lista. Agora olha que legal. A gente vai ter tudo através da classe. Então, minha lista, ponto, por exemplo, todos, ponto, length. Se a gente quiser saber o tamanho, por exemplo, da nossa lista, nós temos a informação aqui. Print, minha lista, todos, ponto, length. Olha que legal. 200 elementos. Então, a partir de agora, você acessa nessa classe toda a informação que você precisa. Todos, por exemplo, reverse, você inverte a lista. First, primeiro elemento, tudo que você fazia com lista, você tem disponível aqui. Inclusive, adicionar, remover elementos da lista, tudo aqui. Se eu quiser, por exemplo, primeira linha, eu coloco 0, né? Todos de 0, eu acesso como se fosse qualquer lista. Prontinho, ó, primeira lista. Daí, você pode fazer um for each nessa lista. Vamos fazer para a gente ver o exemplo? A gente pode pegar o minha lista, ponto, for each, ponto, todos, ponto, for each, e pegar o elemento, eu quero, por exemplo, né, imprimir para a gente começar o element. Aqui já está um pouquinho mais avançado, tá? É do básico ao avançado do curso. Então, a gente vem aqui, olha só que interessante, eu acesso o elemento por esse elemento da minha lista aqui, ó. Tá tudo aqui disponível, né? Num objeto agora, isso que é legal, né? Aqui acessando o objeto e também eu tenho a opção, inclusive, de mapear isso. Então eu pego esse elemento, por exemplo, eu vou falar que uma variável minha var todo é igual todo.fromJSON de element. Então eu passo o elemento que é um JSON para todo. Vou tirar só esse print aqui. E a gente pode fazer agora, usando, né, o todo, que é o singular. Eu acesso aqui todo.title, por exemplo. E dou um print nele. Então eu consigo, ó, utilizar na nossa classe todo todos os elementos. Ó. Só o título. Ah, eu só quero os IDs. Só os IDs. Prontinho. Então você trabalha aqui com listas, você transforma o JSON em listas e tudo que a gente aprendeu de listas. For each, reverse, the length, você tem disponível aqui para tratamento. Inclusive você pode passar essa lista para frente para outros widgets tratarem ela. Então é bem interessante esse tratamento aqui, ó, em listas de JSON. Isso que eu queria passar. E uma sugestão de classe, né, seria fazer uma classe para guardar esses dados. Praticamente é uma classe simples, né, que vai guardar apenas uma lista aqui, tá? Class todos, final list, todos, né? E ele vai só inicializar isso, e com isso você consegue acessar tudo e tendo duas classes, uma para guardar a lista e outra para guardar a informação aqui. Legal? Então é isso que eu queria passar para você sobre JSON. É avançado já isso, você não encontra tão fácil isso daqui, porque os exemplos que a gente vê com JSON, poucos trabalham com listas, a maioria vai te dar um exemplo sem a lista, né? Mas a lista que você precisa mais, então tá aí para vocês, e a gente vai usar isso na listagem de produtos nossos, tá? Quando entrar mais a parte já do list view, tudo isso vai ser bastante útil para a gente. Então esse exemplo está disponível. Importante é com mais do básico ao avançado. A gente já está numa parte um pouquinho mais avançada, mas é importante que gradualmente, quanto mais você fizer,
mais natural, vai ficando a compreensão. Vale a pena assistir de novo esse vídeo, caso você tenha alguma dúvida, que não é uma coisa muito encontrada, tá? Já é uma coisa bem mais avançada. Eu quero te passar isso porque nem todo mundo sabe e você agora está sabendo sobre isso, né? Mapeamento de listas em JSON no Dart e no Flutter. Próxima aula a gente já começa com os elementos e um aplicativo, inclusive, mais comercial. A gente já vai entrar um pouquinho no List View, que a gente vai usar todo este conceito. Tanto da parte que a gente viu de programação assíncrona, tanto a parte que a gente viu do HTTP, né, para requisitar uma URL, tanto a parte também do tratamento dos dados, né, que a gente tratou página web e JSON, e agora a gente está vendo como obter esses dados, né, e jogar para um objeto ali. Depois eu vou trazer ainda mais um vídeo sobre serialização de JSON, que são alguns elementos adicionais, mas essa base é muito importante. Com isso, você já consegue fazer quase tudo o que precisa. O resto é mais alguns complementos para você conhecer outras possibilidades aí. Próxima aula a gente já entra então em List View, que é muito importante, que a gente vai usar bastante este conceito. Até a próxima aula. Curso Desenvolvendo Aplicativos em Flutter e Dart, do básico ao avançado. Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Se é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha.